Oi, pessoal! Se você gosta de histórias de terror, se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo mais vídeos. E agora vamos à história. Eu trabalhava no turno da noite e sempre voltava para casa caminhando. Numa dessas noites, passei por uma escola de equitação onde costumava alimentar os cavalos. Mas algo estava errado. Normalmente eles corriam até a cerca quando me viam. Naquela noite, nenhum deles se moveu. Todos estavam imóveis, encarando o céu. Tentei chamar a atenção deles, mas nada funcionou. Achei estranho e fui para casa. Quando cheguei, minha esposa Sara comentou que nosso cachorro, Hugo, também estava agindo de forma esquisita. Segundo ela, ele havia passado vários minutos olhando para o céu sem reagir a nada. Na noite seguinte, os cavalos continuavam do mesmo jeito. E quando cheguei em casa, encontrei Hugo parado no jardim, encarando o céu. Tentamos levá-lo para dentro, mas ele resistiu. Quando tentei acariciá-lo, ele rosnou para mim. Então ele me mordeu. Era a primeira vez que fazia algo assim. Acabamos prendendo Hugo na caixa de transporte para passar a noite. Na manhã seguinte, ele estava morto. Sem doença, sem ferimentos, simplesmente morto. Enquanto eu tentava lidar com a perda, uma notícia apareceu na televisão. Todos os cavalos da escola de equitação haviam morrido durante a madrugada. Os veterinários não encontraram explicação. Pior ainda, animais de toda a cidade estavam morrendo da mesma forma. Naquela noite, Sara voltou do trabalho exausta. Mais tarde, encontrei ela parada no jardim, imóvel, olhando para o céu. Chamei seu nome várias vezes, mas ela não respondeu. Quando toquei em seu ombro, ela pareceu despertar de um transe. Poucas horas depois, acordei e percebi que ela não estava na cama. Corri para fora. Ela estava novamente olhando para o céu. Antes que eu pudesse alcançá-la, ela caiu inconsciente. Levei Sara para o hospital. O lugar estava lotado. Centenas de pessoas estavam desacordadas e os médicos não faziam ideia do motivo. Segundo eles, muitos profissionais simplesmente pararam de trabalhar porque passavam horas olhando para o céu. Mais tarde, saí do hospital para respirar um pouco. Um médico me deu apenas um aviso: não olhe para cima. Eu tentei obedecer, mas, por acidente, vi o reflexo do céu em uma janela. Então percebi algo. As pessoas não estavam olhando para a lua. Estavam olhando para outra coisa. Ao lado dela havia uma enorme esfera negra, escura, perfeitamente redonda e estranhamente bonita. Fiquei encarando aquilo por horas sem perceber o tempo passar. Quando o sol nasceu, a esfera desapareceu. Só então consegui desviar o olhar. Minha esposa continua inconsciente, mas isso já não parece tão importante. Tudo em que consigo pensar é naquela esfera. Por isso estou escrevendo este relato agora. Se ela aparecer no céu da sua cidade, não olhe para cima, porque depois que você vê aquela coisa, você só quer vê-la novamente. Eu moro sozinho em uma casa antiga herdada da minha família. Minha única companhia é um gato preto chamado Salem. Ele tem um hábito que nunca muda. Todas as madrugadas, sem exceção, ele pula na minha cama. Primeiro eu sinto o colchão afundar. Depois, ele anda devagar até a minha barriga.
Fica alguns segundos amassando o cobertor com as patas. Então, se deita e começa a ronronar. É um ritual que acontece há anos. Por isso, quando acordei naquela madrugada com o som de algo pulando na cama, não estranhei. Pelo menos, não no início. Virei de lado e quase voltei a dormir. Então, senti um cheiro. Um cheiro horrível. Parecia terra molhada misturada com algo podre. Abri os olhos imediatamente. O quarto estava escuro demais para enxergar qualquer coisa, mas eu sabia que aquilo não era normal. Os passos continuaram pelo colchão, lentos, pesados. Salem era leve. Aquilo não era. Meu coração começou a acelerar. A coisa caminhou até meu peito e parou. Eu podia sentir o peso pressionando meu corpo, muito mais pesado do que qualquer gato. Foi nesse momento que percebi. Aquilo não era Salem. Fiquei completamente imóvel, tentando controlar a respiração. A criatura permaneceu parada por alguns segundos. Depois, começou a fazer um som. Um ronronado. Mas não era um ronronado de gato. Parecia uma pessoa tentando imitar um gato sem nunca ter ouvido um antes. O som vibrava de forma errada, profundo demais, quase humano. Eu queria correr, queria gritar, mas alguma coisa me dizia para não reagir. Então, tive uma ideia. Se aquilo estava copiando meu gato, talvez esperasse que eu fizesse o mesmo de sempre. Com a mão tremendo, estendi os dedos lentamente. Toquei a criatura. A pele era fria, áspera, como couro velho. Ela imediatamente parou de ronronar. Meu sangue congelou. Por alguns segundos, o quarto ficou completamente silencioso. Então, o som voltou. Mais forte, mais satisfeito. Passei a mão devagar sobre sua cabeça. Ou pelo menos, achei que era uma cabeça. A forma era estranha, irregular, cheia de protuberâncias. Continuei fingindo que tudo estava normal, acariciando aquela coisa. Minutos se passaram, ou talvez horas. Eu já não sabia. Até que finalmente senti o peso sair de cima de mim. A criatura atravessou a cama, saltou para o chão e desapareceu no escuro do corredor. Não me movi até o amanhecer. Quando a luz entrou pela janela, procurei Salem pela casa inteira. Encontrei ele escondido dentro de um armário, tremendo. Nunca o tinha visto daquele jeito. As portas continuavam trancadas, as janelas fechadas. Não havia sinais de invasão, apenas aquele cheiro podre espalhado pelo corredor. Tentei esquecer o ocorrido, convencer a mim mesmo de que tinha sido um pesadelo. Mas 3 noites depois, aconteceu novamente. O salto, os passos, o cheiro. Dessa vez, porém, ouvi uma coisa antes de fechar os olhos e fingir que estava dormindo. Uma voz, baixa, rouca, vinda da escuridão. Uma voz tentando imitar a minha. Ela sussurrou: "Bom garoto, Salem." E então subiu na cama. Trabalho em uma pequena pet shop há quase 5 anos.
Não é uma grande rede de lojas, é um negócio familiar, onde praticamente conhecemos todos os clientes pelo nome. Sempre gostei de trabalhar ali. Os animais eram a melhor parte do meu dia. Tudo começou numa segunda-feira. Os donos viajaram por alguns dias e deixaram a loja sob minha responsabilidade. Naquela manhã, enquanto fazia a alimentação dos animais, notei algo estranho. Havia um coelho a mais. Eu tinha certeza absoluta. Contei 3 vezes. Deveriam existir 7, mas contei 8. Verifiquei o sistema da loja. Nenhum registro novo, nenhuma entrega recente, nenhum animal perdido encontrado. Mesmo assim, o coelho estava lá. Quando voltei alguns minutos depois para fotografá-lo, ele tinha desaparecido. Achei que estava cansado. No dia seguinte, aconteceu novamente. Dessa vez, era um porquinho da Índia. No outro dia, um hamster. Sempre um animal a mais. Sempre desaparecendo quando eu tentava mostrar para alguém. Depois de quase uma semana, comecei a anotar tudo: peso, cor, horário, espécie. E percebi algo que me deixou inquieto. Os animais extras nunca piscavam. Eles apenas observavam, imóveis, como se estivessem esperando alguma coisa. Na sexta-feira, resolvi ficar até mais tarde. Esperei a loja fechar. Apaguei as luzes e fiquei escondido no depósito, observando pelas câmeras internas. Durante horas, nada aconteceu. Até pouco depois das 2 da manhã. Foi quando vi movimento na seção dos roedores. Um dos hamsters extras apareceu. Ele surgiu simplesmente do nada. Não entrou pela porta. Não saiu de lugar nenhum. Apenas estava lá. Observei pela câmera enquanto ele permanecia parado no centro da gaiola. Então, seu corpo começou a crescer. As patas se alongaram. A coluna se esticou. O pelo caiu. Em menos de 1 minuto, aquilo já não parecia um hamster, nem qualquer animal que eu conhecesse. A criatura atravessou as grades como se fosse fumaça. Depois, caminhou silenciosamente pela loja, parando diante de cada recinto, observando todos os animais. Os cachorros choravam. Os pássaros batiam as asas desesperados. Os gatos se escondiam. Pareciam reconhecer algo que eu não compreendia. A criatura continuou andando até parar diante da câmera. E então olhou diretamente para mim. Mesmo estando escondido no depósito, meu sangue congelou. Ela sabia exatamente onde eu estava. Corri para a saída dos fundos e fui embora sem olhar para trás. No dia seguinte, voltei acompanhado da polícia. Mostrei as gravações. Mas havia um problema. Nas imagens não aparecia criatura nenhuma. Apenas eu, andando sozinho pela loja durante a madrugada, parando diante das gaiolas, observando os animais. Os policiais começaram a fazer perguntas que me deixaram nervoso, porque pela primeira vez comecei a me perguntar uma coisa: se aquelas criaturas nunca existiram. Então quem estava aparecendo a mais na loja todas as noites? E por que meu rosto aparecia em lugares onde eu não me lembrava de ter estado? Desde então, pedi demissão.
mas ainda recebo mensagens do novo funcionário. Ele diz que às vezes encontra um animal a mais nas contagens e que todos eles ficam olhando para o mesmo lugar, a porta de entrada, como se estivessem esperando alguém voltar.